Aqui já é a repercussão no Brasil, a matéria original da Bloomberg, a gente vai falar sobre isso. Basicamente, as informações mesmo que a Bloomberg traz estavam resumidas em 3 parágrafos. A gente olha a matéria. Vamos aqui começar logo, né? A Globo noticiou ontem que Joesley Batista, nosso amado campeão nacional, foi à Venezuela pedir a renúncia de Maduro. Diz a agência. Qual a agência? A Bloomberg. Enfim. Segundo a Bloomberg, funcionários do Trump sabiam da viagem de Batista a Caracas para reforçar a mensagem do presidente americano, apesar da visita ter sido uma iniciativa, né, própria do bilionário. Aí o Ivanildo fala assim, né? Aparentemente, o Joesley foi lá a pedido do Lula como parte das negociações com o Trump. E se o Maduro realmente renunciar, parte do acordo é retirar Magnitsky do Dom Pedro III. Amigos, estaremos completamente entregues ao regime de exceção. Parabéns a quem apoia, vocês venceram. Sejam felizes com censura, Supremo blindado e uma casta intocável que vive do seu dinheiro. Eu não acho que nunca existe o fim do mundo. Nunca existe o fim do mundo. Assim, ó, gente, só para e pensa. Vê se eu tô louco. Você tá diante de uma notícia que mostra que claramente uma ditadura sanguinária como a Venezuela pode estar com dias contados. Como é que a gente pode estar diante do fim da história do Brasil, que agora acabou e não tem mais o amanhã? Peraí, pô. O Maduro chegou, blindou todo mundo, fez, aconteceu e tá em vias de cair. Então, calma, Ivanildo. Eu sei que o momento deixa as pessoas, né, na flor da pele, mas calma. A direita não vai desaparecer e não vai retroceder por nada. Pode tentar à vontade, mas a direita é teimosa. Essa é a matéria original. Bilionário brasileiro viajou à Venezuela para pedir a renúncia de Maduro. Essa foi a revelação para o mundo. Matéria de Patrícia Garrip e Eric Martin. Esse daqui é todo o briefing do que realmente aconteceu. Depois disso daqui a matéria se debruça a explicar quem é Joesley Batista, é porque ele é uma pessoa em tese apta a fazer isso, as relações de Joesley com o governo venezuelano, com Lula, enfim. Não fala, essa matéria a priori, de governo Trump, remover sanções, Magnitsky e tudo mais. Agora o Trump havia feito uma postagem em sua rede social. Eu nem coloquei aqui em vídeo, vou depois pegar, mas vou colocar no Atlas, que o próprio Eduardo Bolsonaro compartilhou falando. Estamos aqui, eu vejo com, né, sempre com bons olhos, apoio aqui as decisões do presidente Trump, sei que ele está pensando no melhor, né, para o mundo como um todo, para o Ocidente. E aí o Trump falava de uma possibilidade de remover sanções após uma boa conversa com Lula no telefone. Eu sei que a matéria da Bloomberg fala assim, ó, Joesley Batista, co-proprietário de um vasto império empresarial, liderado pela gigante do processamento de carne, a JBS, está discretamente se posicionando como elo de ligação, tentando amenizar as tensões políticas entre o governo Trump e o regime governante da Venezuela. Batista viajou a Caracas, na semana passada, na tentativa de persuadir o presidente Nicolás Maduro a atender ao apelo de Trump para renunciar e permitir uma transição pacífica de poder, segundo pessoas com conhecimento da viagem. Ele se reuniu com Maduro em 23 de novembro. E, realmente, a própria imprensa brasileira tinha dito que tinha um avião da JBS que foi na Venezuela e voltou. Fez um bate-volta. O que aconteceu, né, o teor dessa movimentação, a imprensa não sabia, quem revela agora é a Bloomberg. Enfim, 23 de novembro, dias depois de Trump ter conversado por telefone com Maduro para instá-lo a deixar a Venezuela, de acordo com pessoas que pediram para não serem identificadas sem autorização para falar publicamente. Funcionários do governo Trump estavam cientes dos planos de Batista de visitar Caracas e reforçar a mensagem do presidente. Mas ele foi por iniciativa própria e não foi convidado a ir em nome dos Estados Unidos, de acordo com algumas pessoas familiarizadas com a viagem. Óbvio, né, que os Estados Unidos vai falar, vai lá, Joesley, vai lá, né, a gente autorizou, você fala... Jamais o governo americano vai permitir isso e nunca vai colocar nem isso na mesa, mas o Joesley, que não é besta, ele vai, porque se ele conseguisse resolver isso, obviamente ele ia voltar no Departamento de Estado, ia bater lá na porta e ia tentar vender o passe dele, claro, caro. E vocês devem ter acompanhado que, inclusive, foi aberta uma investigação lá nos Estados Unidos contra os 4 grandes produtores de carne por suposta, sei lá, especulação de preços, formação de cartel, e a JBS foi um dos alvos. Então, ele teria interesse, né, de ter uma boa relação com o governo norte-americano. Aí, basicamente 2 parágrafos, o Arthur levantou aqui um ponto que não tinha passado na minha cabeça. O óbvio, às vezes não é tão óbvio, né, mas precisa ser dito. Aí ele fala assim, ó, imagina o nível de relação comercial e dependência que o Maduro tem com o Joesley. Na própria matéria da Bloomberg fala isso, no passado, quando o Maduro, dentro de uma inflação, precisava da Venezuela para conseguir aí umas comidinhas pro povo não morrer de fome. Vai que teve gente que não morreu de fome. Enfim, aí ele fala assim, ó, o Joesley se sentiu seguro para ir pessoalmente à Venezuela, ele em pessoa foi lá, para pedir para um ditador, narcotraficante, renunciar, que é o Maduro, e a certeza que ele sairia de lá pela porta da frente numa boa. Não, vou lá, não pega nada. É surreal isso, né? Sem palavras. Aí eu sei que começaram as discussões. Eu sou 100% honesto pra vocês, eu não faço a mínima ideia do que tá sendo colocado na mesa, das pessoas que eu conversei. Ninguém me garantiu nada do que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo ou outro, porque teve sim a postagem do Trump falando de suspensão de sanções, enfim. Eu realmente não sei, e eu não acho que vale a pena sofrer por antecedência, né? Eu sei que o pessoal começou a discutir sobre isso nas redes sociais. Conversa vai, conversa vem. Vem lá o companheiro Giroto, um já conhecido nosso, um liberal da Faria Lima, que toca a parte, né, do agroexportador e não tá nem aí pro estado de coisas do Brasil. Aí ele veio com aquela arrogância, né, dos Faria Limer, que é uma resposta pro Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tava comentando em relação ao Trump, etc, tudo mais. E aí o cara veio falar o seguinte, ó,
Lá atrás, quando eu disse que a estratégia estava errada, vocês me crucificaram e acreditaram friamente nos Estados Unidos. Agora vocês estão aprendendo na marra como as coisas funcionam. Eu tenho pena de seu pai, a sua emoção prejudicou. Estratégia errada. Aí o Mafinha pergunta para os seus seguidores. Vamos lá, pessoal. Vamos fingir que vocês têm o poder de definir as estratégias. Vamos brincar disso. Se vocês concordam com o Giroto que ir para fora do Brasil não foi uma boa, o que é que vocês fariam? Tá, conta aí. Conta a estratégia de vocês. Escreva aqui um tweet, mas fundamente o que você faria. Explique como é que você iria atuar, iria agir para superar o Supremo, lidar com a eleição de 26, com a mídia, contra o dinheiro infinito do Joesley, do Dedé, né? Isso tudo é contra você. O próprio Valdemar contra você. Gente da direita contra você. Todo mundo contra. Tá, explica aí. Explica como é que resolve. Passado muito tempo, né? O Mafinha tweetou, né, falando o seguinte: a gente já tem 5 mil visualizações aqui dessa minha postagem, e olha que tem muita gente que me segue, que adora atacar o Eduardo, e até o momento ninguém deu uma estratégia. Eu achei que todo mundo tinha uma estratégia na ponta da língua, né, pra falar que a estratégia do Eduardo que é errada. Aí nesse tweet apareceu o cara com a estratégia. Ah, meu Deus. A estratégia, ó, a salvação era a lava-toga. Eita. Moraes e Gilmar seriam presos. A CPI. A CPI ia ser preso, viu? Ia mesmo. Os demais pediriam desculpas à nação e seriam bons meninos dali em diante. E nenhum juiz nunca mais ousaria cometer um abuso sequer. Seriam bons meninos dali em diante. E nenhum juiz nunca mais ousaria cometer um abuso sequer. Imagina aí, a lava-toga, uma CPI que teria maioria petista, Randolfo Rodrigues na presidência, ia prender ministro e os outros iam ficar com o rabo preso. Sabe? Essa é a galera que diz que a estratégia foi errada. Essa é a galera que diz que a estratégia foi errada. Ai. É o Brasil, né? É o Brasil, tem gente que segue dando murro em ponta de faca. O Toca já respondeu de outra forma, né? Falou o seguinte, ó. Eduardo foi para os Estados Unidos. Foi sem o apoio do PL. Não teve apoio nenhum. Pelo contrário, foi o PL jogando contra. Valdemar falando que Eduardo queria matar o pai. Duda Lima plantando nota contra o Eduardo. Eduardo foi sem apoio dos parlamentares. Ficamos muito tempo cobrando apoio. A gente só parou de cobrar apoio porque a gente desistiu, né? A gente viu que não ia pra lugar nenhum. Então falou, melhor desistir. Não adianta mais cobrar mesmo. O pessoal não quer apoiar Eduardo, então vida que segue. Então, não teve apoio do partido, não teve apoio dos parlamentares, não teve apoio do empresariado brasileiro. Ainda assim, Eduardo conseguiu sanções ao Estado brasileiro e indivíduos do Brasil. Aí vem o Brodinho e mete, tu errou a estratégia, devia ter me ouvido. Isso é papo pra laudo, né? Lado de maluco. Lado de maluco, realmente. Eu concordo aqui com Toca, né? Com o Vitor. Aí o pessoal começou a fazer ponderações. E olha que ninguém sabe até agora o que vai acontecer. Eu não faço a mínima ideia. Eu realmente não faço a mínima ideia. Não sei se vai ter alguma suspensão de sanção, não sei se só tá ligado a se conseguir derrubar o Maduro sem dar um único disparo. Eu realmente não faço ideia. Mas eu sei que o pessoal já tá discutindo como se as sanções tivessem sido removidas. Aí o Jordan posta, né? Falando o seguinte: o engraçado sobre o que o Eduardo fez com a ajuda dos Estados Unidos é que era um movimento muito bom, mas os desgraçados ególatras da direita não apoiaram o Eduardo Bolsonaro. Aí agora, a turma que não apoiou, que só jogou contra, vem e fala: tá vendo? Eu avisei. Rapaz, vai catar coquinho.